Uma satisfação falar com você. Meu nome é Leonel. Hoje, 7 de novembro, e nós vamos estudar no vídeo o gráfico do índice Bovespa, Petri 4, Prio 3, Vale 3, BB Seguridade, que foi um papel solicitado para nós estudarmos, e Embraer também. Eu vou ressaltar aqui dois papéis e com eles eu vou ilustrar vários outros gráficos do índice Bovespa. Tá? Esses dois papéis e outros vários, né, dezenas eu diria, que fizeram um repique. Então eu vou mostrar para vocês, né, o que fazer diante dessa situação, para quem quer fazer alguma coisa. Né? E nós vamos terminar o nosso estudo com o Magazine Luiza e Via 3. Com relação ao gráfico do índice Bovespa, índice acumula abaixo das médias, tanto a de 9 quanto a de 21 períodos. A de 9, essa linha azul mais fraca, média móvel do especulador. A de 21, essa roxa mais forte. Tá? Acumular abaixo das médias, lateralizar, ficar aqui sem uma tendência definida de curtíssimo prazo é perigoso. Tá? Isso demonstra uma fraqueza enorme do índice. Nós temos uma clara tendência aqui de baixa. E se o índice perder esse suporte na região de 102.800, pula lá para onde? Na minha opinião, nós temos um outro suporte imediato ali em 102.237. Por quê? Olhem aqui, ó, olhem na esquerda aqui do gráfico. Nós temos um topo deixado em outubro do ano passado, praticamente um ano, né? E vários outros topos aqui também no mês de setembro. Topo rompido, quando cai, vira suporte. Então ali existe uma probabilidade de encontrar suporte. Certo, pessoal? Isso no gráfico diário. Dada essa condição aqui do gráfico, se ele repicar, se o índice repicar, onde é que encontra resistência? Resistência imediata 105.645. Depois, se continuar subindo, gente, próxima resistência ali na faixa dos 107, 160 e depois na média de 21, 108. Lá no gráfico semanal. No gráfico semanal nós temos as médias de 9 e 21 apontando para baixo, isso é negativo. Para quem gosta de repique, até tem uma notícia aqui que é positiva, que é a seguinte, ó, o índice está muito afastado no gráfico semanal das suas médias, muito afastado. Tá? Isso sugere que pode haver um repique. O que é o repique? Aquele movimento de curto prazo. Não é ainda a inversão da tendência, né? É apenas um repique. Depois que ele repica, ele volta para sua tendência principal, que é de queda. Então pode haver um repique até onde? O gráfico aqui nos mostra até a região de 110, né, na média móvel de 9 períodos. O gráfico semanal, usado para períodos de operações mais longas, vários meses. Se continuar subindo mais um pouquinho, pode buscar o 115. Tá? Se continuar subindo, friso isso. E se continuar subindo mais um pouquinho, 118, onde passa a média de 21 períodos, tá, pessoal? Continuamos ainda com aquela nossa hipótese. Será que o índice vai fazer isso aqui? Tá? Estaria construindo uma perna de baixo, ou seja, uma onda 3 para baixo, né? Que levaria os preços lá para casa dos 90, 91 mil pontos, já que ele projetaria aqui para baixo toda essa onda 1, tá? Toda essa onda 1 aqui, né? Se é que isso aqui foi uma onda 1. Para quem quer uma reversão dessa condição aqui de queda, tem que esperar o quê? Formar pivô de alta, né? O que não há sinal à vista e demoraria aí várias semanas, tá, pessoal? O índice pode deixar um marobozu, né, como queiram, que é aquele candle, né, que não tem sombras, candle de forte, alta. Isso indicaria, sim, uma reversão da tendência, mas tem que ser o candle maroboso, ou não, o marobozu, com aumento de volume, que nem foi aqui, ó. Aqui tem um marobozu, né? Esse aqui foi deixado em novembro do ano passado, né? O volume depois veio crescendo, tá? E aí ocorreu tudo isso aqui, né? Tá? Não há sinal à vista ainda de um candle assim, né? Pelo menos lá no gráfico diário, quando a gente pula para o tempo gráfico anterior, a gente não vê isso, né? A gente vê uma acumulação, tá? Petri 4. Vamos ver aqui as ações da petroleira estatal, as ações mais líquidas, as ações PN preferenciais. Caiu forte, Petri 4, tem um suporte em 25,77.
Tá? Se o papel perder 25,77, na minha opinião, próximo suporte relevante, 23,80. Por quê? Porque aqui tem um fundo deixado por esse candle. Tá? Então, se cair, pode buscar esse fundo aqui. Agora, como caiu muito, está muito afastado das médias, tá? Se vier um repique, ele tende a buscar as médias. Tá? Ou seja, se ocorrer um repique, se o papel voltar a subir no curto prazo, 27,71. Depois, se continuar subindo, 28,30. Certo? No meio do caminho tem resistência? Sim, tem. 27,25 é uma resistência. Tá? As médias apontam para baixo, o risco político, né? Pegando fortemente na estatal. Agora eu também vejo o seguinte, ó. Observem aqui comigo. O papel, quando cai, ele caiu aí nos últimos 3 pregões, o volume se manteve, não subiu. Tá? Então significa que temos uma força vendedora dominante, sim, claro, mas não é tão forte assim, né? Essa posição vendedora, tá? Porque o volume não aumentou, o volume se manteve estável, certo? Então, para quem gosta de operar repique, tem que ficar de olho nisso aqui, né? Por falar em repique, daqui a pouco eu mostro para vocês os gráficos de Rente 3, Gol 4 e com esses papéis eu vou explicar o que vem ocorrendo com vários outros que já fizeram repique na bolsa na semana que passou. Quero ver o gráfico de Prio 3. PetroRio, petroleira privada, anunciou na sexta-feira aí que houve progressos, né, no consórcio do qual ela participa para adquirir Albacoara. Me perdoem se eu estiver pronunciando errado, né, mas eita nomezinho difícil, né, pelo amor de Deus. Então, esse campo, né, é importante para a empresa, né, para a PetroRio. O papel dispara fortemente, 17%. Pena que foi tudo num candle só diário, né? O que poderia ser uma operação de swing, ocorreu tudo num único dia, né? Olha aqui, pessoal. Agora é hora de comprar? Agora é um pouco arriscado. Depois dessa subida forte aqui, o papel tocou numa região de resistência, 28,95. Eu diria que, na minha opinião, compra só e somente só se romper 29. Se romper essa resistência, se romper essa resistência. Tem que romper e com o volume continuar alto ou crescente. Bom, se o papel recuar, que seria o ideal, né? Talvez um recuo aqui até 27,77, um recuo até 27,25, enfim. Esses topos rompidos, ou até a média, né? Nada mal se viesse até 26,14, tá? Vindo até aqui, voltando a subir, aí pode ser um ponto de entrada. Tá? Ou entra os lotes quando ele estiver subindo aqui, ou quando romper ali 29, certo? Lá no gráfico semanal, o que a gente pode ver aqui? O papel fez um recuo até a média de 9, tá? Isso mostra o quanto o papel está forte, né? Porque veja que o recuo não veio até a média de 21, ficou lá na de 9. Claramente aqui esse gráfico mostra, olha, para compra só se romper 29, né? Tá? Ele tem um paredão ali que ele está tentando romper, certo? Vale a pena colocar no radar, mas tem que manejar bem o risco, tá, pessoal? Vamos ver aqui agora o gráfico de Vale 3. Mineradora Vale. Mineradora Vale caiu forte. O que acontece com o papel, gente? Caiu muito forte e se afastou das médias, né? Se repicar, eu acho que nesse momento, na minha opinião, esse papel, operar vendido agora se torna arriscado porque está muito afastado das médias. Tá? Ele tem muito mais chances no momento de repicar. Ou seja, o preço ele tende a voltar às suas médias. Então, 67,68 é um ponto de se repicar, né, se voltar a subir. É um ponto ali de resistência, é um possível alvo. E principalmente a média, 71,45. É um ponto em que o papel pode encontrar ali, é um alvo, né? Batendo ali pode encontrar resistência e voltar a cair de novo. Ou se o papel começar a ter uma força compradora um pouquinho maior, 75,45 é um outro ponto, caso repique. Esses repiques, é o que eu sempre falo, né?
eles vêm até a média e depois o papel volta a cair. Não significa que é a inversão da tendência, ou seja, o que era baixa passará a ser alta. Para termos uma inversão da tendência, não basta o repique. Tem que ter o repique, tem que ter o teste de fundo e tem que armar pivô de alta. Médias apontam para baixo, situação gráfica do papel é bastante complicada para quem pensa em comprar, tá? E eu falo isso aqui focando em operação de curto prazo swing, tá, pessoal? Quem está comprado para o longo prazo, tá? Quem faz investimento, quem se tornou sócio, aí é um outro tipo de análise, aí é análise de fundamentos, tá? A empresa continua dando lucro, é bem gerida, está se tornando uma corporation. Então, tem vários sinais aí positivos que aquelas pessoas que nesse momento, com essa queda, ficam se perguntando, poxa, será que eu ainda devo ter Vale na minha carteira? Né? Na minha avaliação, não vejo por que ter mudanças de plano. Né? É uma empresa muito bem gerida, que dá lucro. O que ocorreu com o papel foi isso aqui. Ó. Esse aqui é o gráfico da Bolsa de Dalian. Tá? Nós temos aqui o gráfico semanal do minério de ferro. E veja, o minério de ferro desabou, está operando nas mínimas do ano. Né? Então, pessoal, isso aqui jogou o preço para baixo das empresas de mineração, não só da Vale, mas de outras no mundo, e também os papéis do setor siderúrgico. Tá? Enquanto isso aqui não mudar, fica difícil a Vale voltar para alta, né? Voltar a ter altas. Tá? Muito bem, vamos seguindo aqui o nosso estudo. Vamos ver agora BBSE3. Algumas pessoas aí pediram que eu fizesse um estudo do gráfico, né? BB Seguridade divulga balanço nesta segunda-feira aqui, ó, pessoal. Tá já divulga da abertura do mercado, né? Vamos aqui ver BBSE3, BB Seguridade, tá aqui o gráfico de BB Seguridade. Claramente o papel vem invertendo a tendência de baixa, tá? Tendência de baixa que começou lá em dezembro do ano passado, jogou o papel, o preço saiu lá de 30, né, perto de 30 e veio parar aqui em 18. De setembro para cá, o papel vem fazendo topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais altos, clara tendência de alta. Parou num ponto de resistência. A resistência é 22,87. Toca ali, a tendência é cair, porque é resistência. É o local onde o comprador ganha força. Então, pessoal, compra só e somente só se romper aqui 22,90. Tá? E para comprar, se romper ali, né, o volume tem que estar alto, certo? O volume tem caído. Tá? Isso é uma divergência no gráfico, tem que ficar atento a isso, cuidado para não comprar topo. Lá no gráfico semanal, o que a gente vê? A gente vê uma perna de alta. O que falta o papel fazer agora? Uma perna de baixo, um teste de fundo, que pelo menos leve os preços até 21,18. Chegando aqui, o ideal seria que o papel retornasse para sua tendência de alta e se romper ali 23, aí ficaria interessante. Com alvo onde? Com alvo em 24,95. Depois, quem sabe, aquela faixa ali de 26,44, 45, né? Tá? Mas falta o papel testar o fundo neste momento. Tá? Observem aqui que nas últimas 3 semanas ele vem subindo com o volume caindo. Isso é negativo, é uma divergência no gráfico. Então, um pouco de cautela neste momento. O papel vem invertendo a tendência, tá? Isso é positivo, mas tem que ter um pouquinho de cautela para não comprar topo. Tá? E ficar de olho aí para quem gosta de olhar balanço amanhã no balanço, né? Nessa segunda-feira. MBR3, Embraer. Pessoal, eu coloquei aqui que eu quero olhar o gráfico de Embraer no diário. Aqui está o diário, depois eu olho o semanal. Olha, no gráfico diário, esse papel encontra resistência na média, 23,91. A tendência é bater na média e cair. Tá? Vejam que o preço cruzou para baixo da média, era necessário fazer uma realização, porque esse papel, quando o Ibovespa começou a cair lá em junho, né, ele até caiu um pouquinho, depois se reergueu e fez novos topos este ano. Né, tá?
Então, no gráfico semanal, eu não vejo aqui uma condição de entrada nesse papel, tá? Porque já está perto da média, né? Tem um alvo pequeno, tá? O ideal é que esse papel, que você faça o seguinte, ó, espere bater lá, espere fazer um teste de fundo e depois, se o papel armar um pivô de alta, aí vale uma entrada. Lá no semanal, o que a gente observa? A condição aqui no semanal é uma condição interessante, tá? Veja que no diário ainda não me oferece. Teria que esperar mais alguns pregões aí para a gente ver o que acontece. No entanto, lá no semanal, para quem gosta de fazer operações por um período mais longo, né? A gente tem aqui o papel batendo na média móvel de 21 períodos, tá? Tocando ali na média móvel de 21, os últimos toques que o papel fez na média de 21, ele voltou a subir com força. Será que vai repetir esse movimento? Tá? E detalhe, ainda foi um martelinho, né? Martelinho num fundo, ele é bem significativo. Tá? Como é que opera isso aqui? Deixando um candle de máximas e mínimas maiores, ou seja, a máxima maior que essa máxima e a mínima maior que essa mínima do candle anterior no semanal. Tá? O trader agressivo ele já compra alguns lotes aqui e depois compra mais alguns se romper ali 26,76, 26,70. Se romper esse topinho aqui. Tá? Ressalto que ele já está. O alvo, né, dessa operação aqui seria ali 28, tá? Dado por esse topo aqui. Se continuar subindo um pouquinho mais em cima, resistência lá em 29,69. Por quê? Porque lá em 2016 tem esse topo aqui, resistência ao preço, tá? Sobre a Embraer era isso, vamos ver agora a Rente 3, Gol 4, vários papéis, né, pessoal, que fizeram isso aqui, ó. Estavam muito longe da média, né? Eu chamei a atenção para isso no vídeo da semana passada. Olha, tem papéis que estão muito longe das suas médias. Preço aqui, média lá em cima, tá? O papel se repicar pode buscar. Muito bem, papel repicou, aqui no caso a localiza, rente 3, e chegou num ponto de resistência. A média agora é resistência. Tá? A tendência agora é o quê? O papel fazer um recuo, ok? Ele pode continuar subindo? Sim, pode continuar subindo, o mercado faz o que quer com o preço. No entanto, existe uma probabilidade maior de ele recuar ou ficar andando de lado. Se recuar, se cair e depois voltar a subir armando um pivô, fica muito bonito e aí vai permitir de novo, pode permitir, né, uma entrada, de acordo com a metodologia que eu uso. Tá? Então seria isso aqui, ó, o papel sobe, testa fundo, a arma pivô, rompendo essa faixa aqui, seria um ponto de entrada. Tá? Então, para quem não participou desse repique, o jeito é esperar uma perna de baixa ou uma acumulação. Tá? Entrar agora, na minha opinião, não é momento. Também o mesmo raciocínio vale para Gol e para vários outros papéis da carteira teórica do índice. Vários, pessoal. Tá? Eu não vou mostrar todos aqui porque são muitos. Olha aqui, ó, Gol. O preço lá no dia 29 de outubro estava aqui na faixa de 15,70, né? Sendo que a média de 21 estava em 18. Então, o papel tinha a chance de repicar e, na verdade, repicou, né? Olha aqui, ó, veio até onde? Caprichosamente até a média de 21. Aqui é um ponto de resistência. Tá? Então, é hora de comprar no gráfico diário? Não, não é hora de comprar. Por quê? Porque está chegando numa região de resistência. Resistência é onde a força vendedora pode aumentar. Então, o que acontece? Tem que esperar o papel recair, fazer uma perna de baixa. E depois esperar o papel armar pivô. Se ele armar pivô, se romper aqui 18,52, pode ser um ponto de entrada. Tá? Mas tem que esperar o papel fazer agora um recuo, né? Fazer uma perna de baixa, né? Uma onda 2 para baixo. O papel tem que testar esse fundo aqui, ó. Tem que testar isso aqui, né? Tá? Se o papel fizer esse movimento aqui, ó, nós podemos estar diante de uma inversão da tendência, né? Essa longa tendência de baixa que começou lá em junho. Muito bem, isso vale para vários outros papéis do Ibovespa, não vou mencionar todos aqui, tá? Magazine Luiza.
Magazine Luiza também, né? Foi um papel que fez um repique, assim como a Via. Daqui a pouco eu mostro a Via. Olha aqui, ó, na última sexta subiu aí 12% num pregão só e se aproximou da média de 21. A resistência, tecnicamente, é ali em 12,94. Já está pertinho, né? Então, bate lá, a tendência é cair. Se o papel bater lá naquela resistência ali da média, né? Voltar a cair, depois voltar a subir, aí fica muito interessante. Quem não participou desse repique aqui, pode entrar se o papel fizer o pivô de alta. Tá? Isso a gente vai ter que acompanhar mais alguns pregões, né, para ver se vai fazer o teste de fundo e se vai armar pivô. Tá, pessoal? O volume na sexta foi um volume bem interessante, né? Olha aqui, ó, o papel sobe com volume crescente. Bem positivo isso, né? Enfim, então, na minha opinião, não é momento de entrar agora, tá? Teria que esperar uma correção do papel. E para isso eu quero mostrar para vocês o gráfico de hora em hora, o gráfico de 60 minutos. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo já aqui. Isso aqui é o gráfico de hora em hora. Aqui ele já testou o fundo, já armou uma onda 3. O que nós gostaríamos que acontecesse? Que o papel ficasse andando de lado ou que caísse até a média. 12,18, tá? Ou até de repente 11,83, nada mal se viesse até aqui. Depois disso, o ideal é que o papel fizesse isso aqui, ó, voltasse a subir, ó, rompesse essa faixa aqui, ó. Rompendo isso aqui, Magazine Luiza pode buscar o quê? 12,97, depois quem sabe ali 13,19, depois quem sabe 13,51, tá? A ver o que pode acontecer, tá? O mesmo vale para a Via. Tá? Veja só, esse é o gráfico diário. Eu falava, né, na semana passada, olha, a Via está muito longe da média, pode ter um repique. O preço estava aqui, a média estava aqui. Nós tínhamos aí uma distância da média, um desvio da média de 15%. Muito bem, o que a Via fez? Fez o repique, tá? E um repique fabuloso, né? Olha aqui, ó, saiu de lá, tocou caprichosamente na média de 21. Isso aqui é ponto de resistência. Então agora a tendência é o papel ou ficar andando de lado, uma correção no tempo, ou cair, né? Fazer uma perna de baixo, testar esse fundo. Se fizer a perna de baixo e se voltar a subir, e se romper esse topo, ou seja, se romper essa região aqui de 7,34, 7,35, aí fica bonito porque ele pode estar montando uma onda 3 para cima, que levaria os preços lá para 8,37, para esses topos aqui do mês de outubro. Tá? Isso é uma operação no gráfico diário. Para quem quiser fazer pelo gráfico de hora em hora, observem aqui comigo, ó. Onda 1, teste de fundo, onda 3. O que o papel tem que fazer agora? Onda 4, para baixo, né? Ou seja, o ideal é que ele caia até ali 7,08, 7,01, 6,99. Se cair até esses pontos e voltar a subir, rompendo esse topinho anterior, rompendo 7,35, pode valer uma entrada. Tá? Certo, pessoal? Bem, por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Espero que estejam todos bem com as suas famílias. E a gente se vê então no próximo domingo. Até lá, pessoal.